Está preso o homem acusado de ser o autor dos disparos que mataram um jovem de 15 anos aqui na Hugo Simas. Esse crime aconteceu no último dia 21 de janeiro. O menino e o pai estavam num veículo Vectra quando um Chevette emparelhou. Um homem desceu do carro e atirou contra os dois. A polícia não tem dúvidas de que o alvo era o pai, mas o filho foi baleado na cabeça e morreu no hospital. A imagem que o Balanço Geral teve acesso no dia foi feita logo após os disparos. O alvo dos atiradores já está deitado na calçada. Um pedestre o protege do sol usando um chapéu para fazer sombra no rosto. O homem está baleado, mas repare, não há ferimentos aparentes pelo corpo. O filho está no banco do carona, desacordado, também não há sangue aparente. Dois homens gesticulam e conversam com o piá. Pai e filho recebem os primeiros atendimentos no SIAT ali mesmo. Cada um está em uma ambulância diferente. A primeira que sai é que está levando o piá já em estado grave para o hospital. Uma câmera de segurança instalada em frente pegou o momento em que o atirador chega. O movimento no alto do vídeo é do homem de bermudas. Depois de avançar sobre o lado do motorista, ele dá a volta por trás e chega no carona. Logo em seguida, chega um carro para ajudar na fuga. O atirador é visto aqui, um homem de camiseta vermelha e boné. O vidro do Vectra, onde estavam pai e filho, foi furado com os tiros. Do lado do motorista, 3 na frente e outras 2 marcas na janela de trás. Do lado do carona, também havia marcas de tiros na janela. Minutos mais tarde, o carro usado para a fuga do atirador, um Chevette, foi encontrado na outra quadra, abandonado. A polícia reforçava a versão para o crime, o de acerto de contas num homicídio encomendado. O Chevette branco estava com placas adulteradas, frias. No mesmo dia, à tarde, veio a confirmação. O piá baleado morreu no hospital. Mateus tinha 14 anos. Morava com a mãe em Colombo, mas passava as férias com o pai em Curitiba. Segundo a polícia, ele morreu porque estava no carro. Não era alvo dos atiradores. O pai apresentou documentos falsos. José Juliano Costa, de 36 anos, era um foragido da justiça desde 2013. Ele foi condenado por tráfico de drogas a uma pena de 11 anos e 5 meses de cadeia. José Juliano sobreviveu ao ataque e continua internado ainda hoje. A suspeita é que José seja o leve trás do tráfico. Ele só foi ao Bom Retiro para depositar 2 cheques no banco, um de 30 e outro de 35 mil reais. Estes são os depósitos que comprovam a operação. Com ele, a polícia encontrou outro cheque de 7 mil reais. Para a polícia, o atirador não queria o dinheiro, queria ver José morto. O repórter Ricardo Vilches, repórter investigativo da RIC TV Record, está ao vivo lá na DHPP e tem as últimas informações. Seja bem-vindo, Ricardo. Boa tarde. Para você, Gilbertão, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral, isso que nós apresentamos agora foi a informação que nós tivemos lá atrás, lá ainda no começo lá no mês de janeiro ainda. Pois essa história, ela começou a ser investigada pela polícia e aí, Gilbertão, surgiu um terceiro elemento nessa história toda, além do motorista do Chevetão e também o atirador que acabou fugindo no Chevetão. Surgiu o mandante desse crime. Ainda há pouco, mais cedo aqui na divisão de homicídios, de onde eu falo ao vivo aqui agora, ele foi apresentado aqui para a imprensa. Trata-se, de repente, Gilbertão, você pode até conhecê-lo, porque ele tem uma borracharia que fica bem ali na Rua da RIC, aí no Pilarzinho. Então ele fica na Vista Alegre, no Pilarzinho, ele fica bem pertinho daí. Muita gente ali dessa região levou o carro para consertar na borracharia dele. O nome dele é Elisandro Zampieri dos Santos, de 40 anos de idade. Ele surgiu nessa investigação porque, de acordo com a divisão de homicídios, ele foi o mandante desse crime. Os outros 2 rapazes que aparecem nas câmeras de segurança, dentro do Chevetão, seria um que deu fuga e o outro que era o atirador. Igor Cristiano da Silva, de 22 anos, é o motorista, e Alexandre Dutra Lima, de 25 anos, é o atirador. Ambos, os dois piazões, continuam ainda foragidos. O que foi preso é só o mandante. E aí vem aquela dúvida, né, Gilbertão? Mandante de que tipo de crime? O que aconteceu? Então, para nos ajudar a responder isso, vai conversar com a gente a delegada aqui encarregada dessas investigações, a delegada Tatiana Guzella. Então, já vou direto para a senhora, então, delegada, para saber o seguinte, por essas investigações, qual é a razão para que fosse mandado matar o pai que estava naquele carro saindo do banco? Olha, primeiramente eu acredito que não foi só o pai, e sim foi o pai e filho, porque o mandante sabia que
que ali dentro estava também o filho do José Juliano, o Matheus Rai, um adolescente. Ele sabia que estava ali, porque momentos antes, minutos antes do crime, o mandante, o Elisandro, adentrou ao carro no banco de trás, portanto esteve lá dentro, no interior do veículo Vectra Prata, visualizando que lá tinha um adolescente. Então, foi um duplo homicídio, um consumado e um tentado, porque o José não morreu, ele sobreviveu, está internado ainda, né? Ainda não prestou informações para a delegacia. Deixa eu só contextualizar aqui uma história, delegado. O delegado estava mostrando também o que faz parte da investigação, Gilbertão, umas imagens da câmera de segurança. Nós mostramos aí anteriormente a imagem, né, que tem um chevetão chegando, chevetão branco chegando, tem um motorista e o atirador já entra no chevette para fugir. Só que a polícia conseguiu câmeras instantes antes, minutos antes. E reparou ali, Gilbertão, que chega um Golf preto junto com um chevetão, aliás, junto com o carro onde estavam as vítimas, o Vectra Prata. Então, assim, o Elisandro sabia, por isso que a delegada falou, o Elisandro sabia exatamente quem estava no carro, porque eles estavam juntos. As vítimas estacionaram o carro num ponto para ir até o banco e ele, Elisandro, o mandante, parou o carro no outro ponto. Agora, delegada, a razão do crime, a senhora não me respondeu isso. O que a investigação está apontando? Bom, descobriu-se que a vítima, José Juliano, era agiota, né? E o Elisandro devia uma quantia alta de agiotagem. Isso, fato esse que no próprio interrogatório do investigado ele confirma que o José Juliano era agiota, que ele devia um determinado valor e que após o crime ele passou a ser cobrado em um valor muito superior porque achavam que ele era. Mas ele nega, ele diz que ele não atirou e não contratou a dupla que exerceu a execução do crime, né? Então, inicialmente a gente até chegou a divulgar que o José, que foi a vítima desses tiros, poderia ser uma espécie de caixeiro do tráfico de drogas em função da condenação que ele tem por 11 anos. Então, nada a ver, a questão é a agiotagem. Nós descobrimos de certeza absoluta a agiotagem. Agora, de onde vêm os demais montantes, né, que circularam na conta de José, isso ainda está sob investigação. Muito dinheiro? Valores altos, acima de 5 dígitos aí. Os outros dois, o atirador e também o que deu fuga no chevetão, tá fácil identificar ou não? Como é que tá isso daí? Todos foram cabalmente identificados, não por uma ou duas câmeras, mas por várias câmeras, por testemunhas, por campanas realizadas. A equipe de investigação foi muito além, buscou câmeras de dias anteriores, de dias posteriores, de momentos posteriores também, e eles estão cabalmente identificados. Bem como no chevette, o exame papiloscópico já identificou Igor e Alexandre como sendo os autores do crime. Legal. Obrigado pelas informações, a delegada. E mais cedo, como eu estava te falando, Gilbertão, foi apresentado aqui o homem que, de acordo com a polícia, é o mandante desse crime. Esse cara que eu falei que, de repente, você até conhece ele por causa dessa borracharia que fica perto da RIC TV. Nós tentamos falar com ele, insistimos aí. Dá só uma olhadinha para ver o que ele falou aí. Você sabe por que você está preso? Ah, ninguém te falou nada? Nem teu advogado falou? Não falei nada. Você não quer responder por quê? Tô sendo ameaçado de morte. Por quem? Não sei. Pelo sujeito que acabou sendo vítima de um atentado? Pelo Juninho? Como é que você recebeu essas ameaças? Você pode dizer isso, Elisão? Você está sendo apontado como mandante do crime. Não fiz nada. No local do crime ou como mandante? Me explica isso.